Uma boa noite a todos. Este é o momento que nós iniciamos a nossa exposição de hoje. Quando estava escolhendo o tema, a gente procura, pensa, né, um tema que poderíamos trazer para conversar junto, para refletir. E procurando neste livro, Janela para a Vida, do Chico, esse item, essa mensagem, me chamou a atenção. Paz e vida. Eu pensei, eu acho que é esse o tema. Então, fui também procurar mais assuntos relacionados. Por quê? Porque é um tema, como todos, tão atual, tão importante na nossa vida. Quem não quer e não precisa de paz? Paz para si, paz na sua família, paz no mundo. Todos nós buscamos isso. E estamos, então, nessa caminhada de resolver, assim, como eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer para melhorar o nosso planeta. E assim, então, quando se fala em paz, o que cada um sente para si? O que é a paz? Pensando, refletindo. Muitos acham assim que paz é silêncio, é estar em silêncio. Que paz é ausência de brigas, é ficar quieto, é não perturbar ninguém, nem ser perturbado. Também pensam que ter dinheiro sobrando é uma paz, porque pode fazer né, uma liberdade nas suas despesas. Mas será mesmo que paz é ausência de barulho? Quantas vezes nós estamos no silêncio e a nossa mente ou nossos pensamentos, né, estão em turbulência? Este momento de que estamos quietos, mas a nossa mente trabalhando, cheia de problemas a resolver, é um momento de estresse, é um momento que nos deixa infelizes. Nós estamos quietos, mas não estamos em paz propriamente, né? A paz também, às vezes, a gente pensa, né, que é a ausência de brigas e conflitos. Mas, às vezes, as brigas e os conflitos, como eu acabei de dizer, estão dentro de nós. Ou quando nós estamos com alguém com uma aparência assim, às vezes até um sorriso, mas aquela pessoa, como é que ela está por dentro? Às vezes está cheia de raiva, com vontade de chupar o balde, com vontade né, de sair, não tá naquele local. Então, há muitas questões que nós podemos considerar numa busca dessa paz. Então, nós vamos agora seguir vendo um conceito que eu encontrei sobre paz e vida. Então, diz esse conceito assim, que paz e vida é uma filosofia que nos convida a construir nossa paz interior para viver uma vida mais plena e feliz, espalhando a luz do amor e da bondade para o mundo. É uma filosofia. O que vem a ser a filosofia? A filosofia é o amor ao saber. Na verdade, filosofia é uma disciplina que ela investiga questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a verdade, a moralidade. A filosofia ela é essa disciplina que estuda essas questões
da existência do homem mesmo, né? Então, é uma busca do saber, é o amor ao saber. E ela, então, nos convida a construir essa paz interior. A paz, no entanto, é uma construção quase sempre mais difícil que qualquer outra que se levante sobre estruturas materiais. E se nós refletirmos sobre isso, às vezes passamos um tempo sem ir a determinado lugar, quando nós chegamos lá, está cheio de prédios, está totalmente diferente. De pouco tempo, assim, poucos anos, se modifica totalmente. E para nós nos modificar, quanto tempo precisa? Para nós encontrar fazermos essa construção íntima da paz. Que a paz envolve toda uma estrutura que Jesus nos trouxe. Sobre o amor, sobre desenvolver em nós o amor, sobre amar os inimigos, amar a nós mesmos. E a paz é isso, é quando nós conseguimos atingir este potencial dentro de nós. Então, às vezes, leva reencarnações, certo? Nesse texto, então, esse é o livro, ó, eu não trouxe o livro hoje, mas esse é o livro onde eu encontrei esse tema, um livro do Chico, do Fernando Vogt. E no tema que eu busquei, então, a Meimei nos sugere: se queres serenidade nas criaturas queridas, procure envolvê-las em tua própria serenidade, porquanto a paz é um sentimento que se transmite de coração para coração. E o nosso tema de hoje, do Evangelho, sobre a insolubilidade, é essa necessidade que nós temos que buscar dentro do nosso lar, essa paz, essa serenidade que nós vamos transmitir. E aí, às vezes, tem um brigando, tem um discutindo, estressado. Se o outro faz a mesma coisa, o que acontece? Forma uma perturbação total dentro de casa, né? Mas se um percebe aquilo e vai com a sua serenidade, tenta acalmar, espera um momento, tudo entra de novo numa paz, numa tranquilidade. Então, nós vamos buscar uma forma de conseguir essa conquista. Todo processo inicia em algum momento, mas como iniciar a conquista da paz? Nós temos que começar com a edificação em nós mesmos, como já foi dito. E como fazer isso? Fazendo um treinamento diário. Um treinamento de autoconhecimento e principalmente de autoeducação. Eu não posso querer mudar alguma coisa em mim se eu não me conhecer, se eu não entender o que é, quem eu sou, o que me incomoda. Então, eu preciso fazer esse treinamento de autoconhecimento e de autoeducação. Saber como agir no momento certo, qual é o momento da minha ação. Como eu posso fazer? Então, o que eu preciso fazer para como que é esse treinamento diário? Eu preciso reservar um tempo do dia para mim. Algumas horas, ninguém tem horas para parar para meditar, é um tempo. Preciso estabelecer antes de dormir, logo que eu acordo, no momento que eu chego em casa, faço aquele relaxamento, faço um levantamento. De noite, até é bom no momento do autoconhecimento, né? O que hoje me irritou? O que mais me irrita, me tira a minha paz? E por que, né? Pessoas, situações, diversas coisas que me incomodam. Por exemplo,
que me incomodou hoje? O trânsito está horrível, eu detesto buzina, então é isso que me incomoda, isso me tira a minha paz. O que eu posso fazer em relação a isso? Por que isso me incomoda? Por que a buzina me incomoda tanto? Então, eu vou fazer um treinamento para me acalmar naquela hora, respirar fundo. Então, assim, eu vou aprendendo a construir esse processo. E, em seguida, então, essas razões que mais me irritam, que mais me incomodam, eu vou conseguindo dominar. Uma pessoa que me irrita, às vezes, aquela pessoa, só de ouvir a voz dela, me incomoda. Por que será? Porque, às vezes, é um caso antigo. Então, o que eu faço naquela hora? Eu vou brigar com ela porque eu me incomodo com a voz dela? Eu dou um drible, me retiro, vou para um outro ambiente, ou converso um pouquinho. Então, nós temos que ir trabalhando isso aí para vencer quem? O outro, as buzinas, o trânsito horrível. Eu vou sair mais cedo, ou eu vou dizer hoje, eu vou com calma, eu vou fazendo esse treinamento para que eu consiga, então, vencendo, estabelecendo em mim essa paz, porque só assim eu consigo ser mais feliz. Simultaneamente, nós vamos exercitar hábitos de meditação, boas leituras, o relaxamento. Às vezes a pessoa está tão estressada, então faz um relaxamento, deixa passar, né? Uma música suave também nos acalma, nos traz essa paz que nós precisamos. Então, são alternativas para não perder a calma, para não deixar a turbulência nos dominar. Fazer simulações mentais, experimentar os limites, treinar a paciência, exercitar o equilíbrio. O que é a paciência? Paciência da paz. Exatamente. Como que nós vamos conseguir isso tudo? Nem sempre nós conseguimos sozinhos, mas tem alguém que sempre está conosco. Nós temos que buscá-lo, estar com ele também, fazendo a nossa oração. Não esquecer de fazer a oração, uma oração que seja no dia. Nos conectar, como nós falamos ali, a oração é uma conexão com Deus. É trazer Ele a nós, estar com Ele, estar com Jesus. Fazer o Evangelho pelo menos uma vez por semana. O Evangelho é um estudo frequente que vai nos ajudar aí entendendo, porque começar lá do começo do Evangelho, né? Bem do comecinho, para ler todas as passagens. A questão das aflições, o porquê que nós passamos tantas dificuldades, e entendendo, depois vem o amor, né? Falando de Jesus, falando amar o seu próximo, amar os seus inimigos. E isso está tudo direcionado para nós, através do que? Da prática do amor, fazendo o Evangelho, nós vamos relaxando, entrando naquela sintonia boa, entendendo porque nós sabemos, somos espíritos, somos assediados também. E quando nós perdemos a nossa calma, mais ainda o assédio se fixa em nós. E a oração é a nossa proteção. Então, é claro, é evidente que esse estado mental de completa paz está ainda bastante distante de nós. É como a perfeição. A paz completa é como a perfeição. A perfeição ainda é uma caminhada longa para nós. Mas nós temos que começar. Tem que ser um esforço constante para alcançar esse objetivo.
quê? O que diz também no nosso Evangelho? Todos somos espíritas. Muitos dirão, eu estou tentando ser. O nosso Evangelho diz assim, o verdadeiro espírita é aquele que constantemente procura vencer as suas imperfeições. Então, esse é o trabalho de buscar a paz. Constante, é um trabalho constante. E os resultados que temos? Jesus, está em João, Jesus nos disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí que nós vamos encontrar essa harmonia. A harmonia da vida começará no íntimo de nossas próprias almas, quando nós aceitamos essa paz de Jesus. E para que ela se faça, nesse caminho que nós marchamos, é preciso que, à custa do nosso esforço, se faça paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. É que nós possamos dar também, né? Porque a paz que se dá é a paz que se tem. Se eu não tenho, eu não posso dar. E chegados, então, nós vamos entender que tudo isso está resumido nessas palavras. A paz que se dá é a paz que se tem. Eu só posso dar aquilo que está dentro do meu coração. E quando esses hábitos se consolidarem, quando a serenidade for obtida, sem esforço, quando for mais fácil permanecer calmo, quer dizer, quando eu já não preciso ficar ansioso para manter a calma, aquilo já está normal, faz parte de mim, aí sim, seremos fortes candidatos a nos tornar exemplo para o mundo. Quem deseja a paz no mundo deve se empenhar para ser exemplo vivo dessa paz, para começar em si essa paz. Concluindo a primeira parte da conclusão, sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos, nem por ordens exteriores, mas será uma conquista individual de cada criatura, portas adentro da nossa intimidade. É aí que começa a paz na nossa intimidade. Somente depois ela invade se irradia no lar. Quando eu estou em paz, eu consigo irradiar essa paz para as pessoas com quem eu convivo. Daí ela sai para as ruas, porque o nosso lar está em paz, e se espalha na cidade e ganha o mundo. E então, por essas conquistas, que percebemos mais fortemente a verdade dos ensinamentos de Jesus, contidos em cada capítulo do seu Evangelho. Ensinamentos que nos conduzem à paz e a uma vida plena. Esses são os ensinamentos de Jesus. O que ele nos diz? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E tanta coisa ele nos orienta no seu Evangelho. E diz mais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus, meus irmãos, espera muito de nós. Todos nós queremos a paz nesse mundo. Mas agora é a nossa reflexão. O que eu estou fazendo para que haja um pouco mais de paz? Como eu estou? Como está a minha vida em torno de mim? A vida, os meus. Então, eu preciso, se eu quero ser o exemplo, eu preciso trabalhar incessantemente, trabalhar para vencer as minhas dificuldades, e superar, então, ter uma vida mais plena. E agora, então, encerrando, eu trouxe para nós uma música do Nando Cordel,